Todo mundo quer jogar a culpa para alguém. Às vezes nem volta curado, volta mais doente. Mas sabe, irmãos, Deus tem o melhor para você. As pessoas muitas vezes estão sentindo uma necessidade de derramar as palavras. Derrame com quem pode te ajudar. Já ouviram a história do psicanalista? Diz que o psicanalista morreu meio-dia e deu consulta até as 3 da tarde. Ele estava de óculos escuros, ninguém nem notou que ele morreu, porque o psicanalista não fala nada, né? E a pessoa, ele fala que eu sou bobo, porque eu estou triste porque o cachorro morreu, mas é meu cachorro. Meu cachorro. E o psicanalista morto. Aí no final da consulta, eu vou deixar hoje um pouquinho mais, porque hoje foi a melhor consulta do senhor. Fala com quem está vivo. Fala com quem tem ouvido para te ouvir, boca para te responder. Fala com quem não tem as mãos encolhidas, pode te abençoar. Fala com quem muda a sua sorte. Fala com quem toca na sua alma, com quem fez a sua alma. Ele é especialista. Ele é especialista. Ele vai te curar, ele vai te abençoar. Vamos falar com Deus. Aleluias. Aleluias. Não tem lugar mais terapêutico. Tem muitas palavras pró o sorriso. Tem muita apologia à vida de sorrisos, né? Você move tantos músculos para fazer uma carranca e move só 17 para dar um sorriso. Meu querido irmão, mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que choram. Não os que choram indevidamente, mas os que derramam as suas lágrimas, as suas questões na presença do Senhor. Aqueles que trazem os seus dilemas e a sua alma é curada. Milagre vem sobre a sua história. Você se levanta para romper e para vencer. Devemos orar, porque é a forma mais completa, profunda e abrangente de terapia que nós encontramos. Sabe, queridos, nós devemos orar, porque orar é render-se ao plano perfeito de Deus. Nós estamos hoje no dia da Santa Ceia. Meu querido irmão, você sabe que quando Jesus estava celebrando a ceia, Ele derramou a sua alma, as suas palavras estavam envolvidas em vida. Ele estava tão emocionado, ele estava vivendo os últimos momentos, e Ele ia fazer a oração mais tremenda, uma oração que jamais será repetida. A única oração feita nestes termos: Pai, não seja a tua, não seja a minha, e sim a tua vontade. Nunca antes da história, a história do Pai, a vontade do Pai e a vontade do Filho divergiu. Nunca mais vai acontecer, porque só uma vez na eternidade Jesus tinha uma vontade diferente da vontade do Pai. Era a alma dele gritando. Jesus estava preparado para passar pelo Calvário. Jesus foi preparado para a morte. Mas a palavra do Senhor nos mostra, por inferência, que Jesus sabia o peso de levar sobre si o pecado da humanidade, e pela primeira e única vez na eternidade ser separado do Pai. O que Jesus temia era a ausência de Deus. O homem que não tem Deus, ele sente um vazio tão profundo, um vazio tão grande. Jesus sabia, ele nunca antes estivera fora da presença do Pai, e agora o meu pecado, o seu pecado viria sobre ele, e por pelo menos 3 horas, Deus estaria de costas para Jesus. As trevas cobririam a terra, e Jesus temia esse momento. Ele dizia: Pai, eu não vou conseguir viver 3 horas longe do Senhor. Eu não vou conseguir viver este momento distante da tua graça. Eu não vou conseguir estar separado. Jesus falava: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Orar é render-se ao plano perfeito de Deus. Quando nós oramos, nós dizemos: faça-se a tua vontade, Senhor. E a Bíblia diz que o Deus perfeito, santo, poderoso, onisciente, onipotente, foi aperfeiçoado pela obediência. Jesus, como Deus homem, se tornou perfeito, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. No lugar que Satanás queria tomar pela força, Jesus recebeu pela submissão, pela humilhação, e se colocando submisso, mesmo sendo Deus. Deus não o colocou acima de si mesmo, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai. Quando você está orando,
a primeira coisa que acontece é que Deus começa a desenvolver o nosso caráter. Na oração, irmãos, os nossos argumentos acabam. Quando a gente está orando, acabou o argumento. Eu já contei para vocês quantas vezes eu vim para a oração cheio de mim mesmo. Deus, eu também quase sempre brigado com a Elaine. Eu não sei por que a Elaine briga com um cara como eu, quase perfeito. Mas de vez em quando a gente tem umas esbarras, muito poucas vezes, tá, irmãos? A gente mais beija do que... Então, eu me lembro um dia que a Elaine ficou chateada comigo, e eu saí de casa também enfesado, pensando, agora eu tenho que ir para a oração, ela está em casa, e eu tenho que orar, e se eu orar, Deus vai me mandar perdoar, ela nem vai ter trabalho, eu tenho que perdoar. E eu vim e falei, não vou orar só em línguas, e comecei a orar em línguas, com uma raiva, orando em línguas. E depois de uns 20 minutos orando, eu já estava tão quebrantado, tão sem argumento, tão sem graça. Aí eu falei, Deus, eu já sei que eu que estou errado. Me lembrei do que eu tinha feito o dia inteiro com a Elaine. Me lembrei quanta palavra chata eu disse para ela. Falei, tá bom, Senhor, eu sei. Aí eu voltei para casa humilde, né? Lá para meia-noite, nossa oração ia até meia-noite, ou ia até 10 horas, mas alguns irmãos me desviaram do trajeto. Eu cheguei lá para meia-noite em casa, ela estava dormindo, eu deitei, bem humilde, né? Ela não viu que eu estava humilde não, mas eu fiz até assim com a cabeça. E de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, me perdoa, amor. Aí ela falou comigo, não, amor, você é perfeito. Aí eu falei, não, você que é. Mas quando nós estamos orando, acabaram os argumentos. A gente fica tão cheio de argumentos. Mas sabe, quando você ora, acabou. Sabe, irmãos, eu estava orando aqui. Olha, meu querido irmão, oração é uma coisa que a gente tem que fazer esforço. Sabe, irmãos, o irmão Fausto, ele mora a 40 quilômetros daqui. Teve dia que ele veio 2 vezes na oração, 160 quilômetros, só para orar. Só para orar. Oração é importante. Mas sabe, queridos, quando nós estamos orando, a coisa é diferente. Eu estava orando e tinha um irmão grandão, ele ainda não tinha feito isso comigo, e ele veio assim, depois da oração, quebrantado assim, parecendo um bichinho de pelúcia, né? E falou comigo assim, ô pastor, eu te amo tanto, pastor, o senhor é tão usado por Deus na minha vida. Irmãos, ele está aqui há tanto tempo, nunca tinha falado isso comigo. Quando a pessoa está orando, a vida dele muda. Quando não está orando, irmãos, é cheio de crítica. Nossa igreja não ora. E se orar também eu não vou, porque quando ora é fria. A nossa igreja não ora. E quando eu oro no horário que eu não posso ir. Meu irmão, mas quando você está orando, você começa a sair da crítica para a gratidão. Eu comecei a me lembrar, irmãos, toda vez que a gente vai no encontro, quando termina o encontro, as pessoas chegam perto da gente quebrantadas, ô pastor, eu te amo tanto. É o que a gente mais ouve, gente cheia de Deus, está quebrantado, está humilde, está honrando a Deus, está doido para servir, está com vontade de trabalhar. Quando você não está orando, está criticando. Olha aquela mesa, a saia da mesa é vermelha, acho que não ficou bom, aquela uva lá é de plástico. Não sei porque colocaram uma uva de plástico. Deus não gosta. Diferente. Quando você ora, Deus desenvolve o seu caráter. Deus faz cessar todo argumento e te coloca no lugar melhor. Você cresce para a glória do Senhor. Meu querido irmão, eu estou encerrando o lugar de oração. Mais um ponto. É o único lugar de resposta garantida. Oh, glória. Porque a Bíblia diz, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, batei, e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Fala comigo, todo. Fala todo. Fala assim, isto inclui a mim. Não é possível que só eu vou ficar de fora. Todo que pede recebe. Se nós pedimos e recebemos, então está garantido que
que você vem para o lugar de oração e o milagre começa a acontecer. Meu irmão, tem muita gente trabalhando muito para alcançar alguma coisa e não consegue alcançar, porque está gastando pouco tempo na oração. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, Ele um dia despediu os discípulos. Jesus tinha tanto desejo de ficar sozinho, de orar, era difícil. Imagine uma pessoa querida. Sabe, irmãos, eu tenho um grupo de relacionamentos, não é muito grande, mas eu tenho dificuldade de estar sozinho. Quase sempre eu estou com alguém. Se eu tiro férias, geralmente vai alguém comigo, uma turminha. Se eu saio para jogar uma bola, é meio difícil jogar sozinho também. Mas normalmente, foi ruim a ilustração, né? Corta isso aí, varão. Mas é interessante que eu estou sempre com alguém. Agora imagina Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha operado, se eu não me engano foi a multiplicação dos pães, e aí então Jesus falou com os discípulos, podem atravessar o mar, daqui a pouco eu vou atrás, e ele começou a despedir a multidão. Imagina Jesus despedindo a multidão, podem ir, queridas, mas eu queria falar com o senhor antes. Eu perdi minha dentadura, queria que você orasse para mim. O outro, olha senhor, eu estou com uma dor no ciático, está me matando. Começa aqui, vai parar lá na ponta do pé. Imagina a luta que era para despedir de uma multidão. Jesus, eu tive um sonho, o senhor interpreta para mim? Misericórdia. E Jesus despedindo a multidão e tal, com muito carinho, e todo mundo foi embora. Quando todo mundo foi embora, os discípulos estavam no mar, remando. Quando todo mundo foi embora, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus era um homem de oração. Ele não ia para o monte para fazer aquela oração de 5 minutos. Senhor, abençoa meu pão, meu peixe, abençoa, Senhor, a minha vida. Jesus ia para orar por comunhão. Ele já era Deus. Ele não era aquele Deus que dizia assim, eu sou Jesusão, eu não preciso de orar. Jesus, ele tinha desejo de estar com o Pai. Ele queria comunhão. Então Jesus foi ao monte, e a Bíblia diz que ele começou a orar. E ele orou, e depois os discípulos já estavam lá há muito tempo, ele começou a andar sobre o mar, e foi chegando onde os discípulos estavam, e a Bíblia diz que os discípulos estavam remando, lutando, mas o vento era contrário. Quando eles viram Jesus, fantasma, Jesus falou, não, sou eu, e tal. Pedro foi do mar, afundou e tal, e aí então, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e cessou o vento. Quem sabe, meu irmão, você está remando muito, lutando contra a maré, lutando contra o vento, tentando resolver seus problemas e gastando pouco tempo na presença de Deus. Quem sabe você está investindo tanto, preocupado com o seu futuro, com o futuro dos seus filhos, e gastando pouco tempo na presença de Deus. Que futuro tem os nossos filhos se eles não estiverem cheios da vida de Deus? Jesus entrou no barco e o vento cessou. Quando você ora, meu irmão, o vento começa a soprar a sua vela da direção que você precisa. E para encerrar, orar é invadir o impossível. A Bíblia nos convida, cheguemos-nos, pois, com ousadia, cheguemos ao lugar santo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu sangue. Olha, orar é invadir o impossível. Quando você ora, você reclama a glória de Deus, você reclama cura, você reclama milagres, você reclama poder, você reclama unção. O impossível vai chegando e vai tocando a sua história. Sabe, irmãos, nessa oração, eu não sei, me parece que foi no encerramento, na sexta-feira, a pastora Maísa disse que Deus a levou a orar por uma irmã, e ela foi orar pelos rins. Ela colocou a mão nos rins da irmã e começou a ministrar. E a irmã então saiu rapidamente, e depois a irmã voltou e falou com ela assim, como você sabia que eu estava com um problema nos rins? Ela disse, não, eu não sabia. Aí ela disse assim, eu estava com uma infecção gravíssima nos rins, eu não conseguia nem usar o sanitário, eu estava passando uma dificuldade tão grande, mas quando você colocou as mãos nos meus rins, eu fui curado imediatamente. O milagre chegou na minha vida, e eu desci para usar o sanitário, então eu estou completamente curada, para a glória do nome do nosso Deus. Quando você ora, o sobrenatural chega, o impossível te toca, o milagre te alcança, Deus te abençoa.